termina depois. Pronto, então a gente vai dar uma recapitulada no que foi tratado a semana passada, né? A gente começou a falar sobre a natureza jurídica da igreja e tratando especificamente sobre a abertura e regularização. Fiquem à vontade para levantar aí a mão, para pedir a palavra, para poder interagir conosco. Mas aí nós falamos que as igrejas, segundo a legislação, estão classificadas como organização religiosa e essas organizações pertencem ao terceiro setor. Nós falávamos sobre organização social e as organizações religiosas estão enquadradas aí nesse setor aí da organização, né? De organização da sociedade. As organizações religiosas são também classificadas, segundo a legislação, como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, né? Acho que é importante especificar que não é uma pessoa jurídica de direito privado qualquer, essa está dentro dessa categoria sem finalidade lucrativa. E também fizemos questão de destacar que quando a igreja vai assumir a sua personalidade jurídica, ela deve utilizar essa expressão organização religiosa, que essa expressão não constava antes do advento do novo Código Civil. Antes se utilizava a expressão associação. Então, essa expressão associação, com o advento do novo Código Civil, foi incorporada a possibilidade de enquadramento na condição de organização religiosa. Então, existe até casos em que estatutos ainda apresentam a terminologia associação, mas você vai observar que faz o acréscimo também a essa expressão como organização religiosa. Não pode faltar, porque essa expressão é uma conquista, e essa conquista tem a ver com o direito de autorregulamentação, ou seja, a liberdade que a igreja tem de se organizar segundo suas crenças. E essa liberdade é garantida por essa lei, né? A Lei 10.825 de 2003. Foi um acréscimo ao Código Civil. Então, somente com essa lei foi acrescida ao Código Civil essa expressão, organização religiosa, e com essa expressão, o direito de autorregulação. Direito importantíssimo. Permite à igreja deixar claro quem ela vai receber como membro, como ela vai celebrar os seus ritos. E é nesse ponto aqui que eu faço menção da igreja aqui de Carpina, que registrou recente. Quando eu falo recente, acho que foi meados de 2014, que ela fez o registro ali, 14, 15, desse estatuto. E tiveram assessoria jurídica, né, de uma advogada, era membro da igreja, essa advogada à época. Eu participei no processo de elaboração também desse estatuto, e a advogada foi muito cuidadosa ao definir as pessoas que poderiam tornar-se membro da igreja. Isso está em todo estatuto, né? Vai constar lá que são pessoas heterossexuais. Mas aí a advogada fez questão, pode parecer redundante, mas a preocupação que a igreja tinha, inclusive na época, estava fervilhando muito a questão de gênero, algumas igrejas já envolvidas em processo, e a advogada fez questão de acrescentar pessoas heterossexuais segundo a ordem biológica. Pode parecer estranho, ou pode parecer que não faz sentido, mas quando ela acrescentou essa expressão, a ideia era que o que estava sendo levado em consideração era o aspecto anatômico. Por que isso? Para excluir qualquer discussão do campo psicológico. Porque, de repente, alguém pode ter, anatomicamente falando, órgão genital masculino e dizer assim: ah, eu nasci nesse corpo aqui, o corpo de homem, mas eu me sinto mulher por dentro, né? E aí é uma discussão que vai muito para o campo psicológico, ultrapassa o limite biológico, o limite anatômico, e veja a confusão que isso causa, né? E aí eles tiveram esse cuidado, o estatuto foi registrado, não teve problema nenhum no registro, mas consta lá, veja a que ponto chegamos, né? Heterossexuais, mas agora tem que dizer heterossexuais segundo a ordem biológica. Talvez hoje nem se deva mais utilizar essa expressão ordem biológica, talvez tenha que ou utilizar a expressão e acrescentar anatômica. Vejam, então simplesmente anatomicamente falando, heterossexuais anatomicamente falando. Enfim,
E o que não resolve ainda a questão, porque tem pessoas que fazem a mudança do sexo. Olha, é um problema. Enfim, à época foi a solução que essa igreja encontrou. E por que que ela pôde fazer isso? Graças ao direito de autorregulamentação, ou de autorregulação, que é uma conquista acrescida ao Código Civil de 2002, pela Lei 10.825 de 2003. Então, esse direito a igreja tem. Então, ela cria lá suas próprias normas. Então, essa é uma conquista e essa é a razão pela qual a expressão que deve constar é organização religiosa. Não pode deixar de ter essa expressão lá, tá bom? No Estatuto da Igreja. Então, seguindo adiante, nós falamos também sobre a estrutura básica de um estatuto. Então, essa estrutura básica é o mínimo que é exigido, não pode deixar de ter essa composição. Inclusive, deixa eu ver se eu localizo aqui, o que o cartório entregou hoje. Bom, isso foi, como eu disse para vocês, né? Não sei se vai dar para ver aí, por conta da distância. Então, é o cartório do primeiro ofício aqui de Carpina. Aí tem o passo a passo, o rito que eles costumam celebrar para poder recepcionar, avaliar e registrar o estatuto, né? Então, como eu disse para vocês, cada cartório tem uma pegada um pouco diferenciada. Esse aqui acrescentou o item que não tem com tantos detalhes de outros que eu vi. Eles foram bem detalhados aqui nesses itens. Mas tá, que a gente vai discutir mais na frente, a gente vai passar por esse ponto aqui. Pronto, então a estrutura básica do estatuto. E essa estrutura básica seria o esqueleto ou o esboço. Não pode faltar os seguintes itens: a denominação, a sede, a finalidade, o nome, a qualificação dos fundadores, instituição mantenedora, diretores. Não pode faltar o modo como essa igreja é administrada, quem a representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em que ponto esse estatuto pode ou não ser reformado, reformulado, isso também tem que constar. Então, tem cláusulas pétreas que não podem mudar, tem outras cláusulas que podem ser mudadas, isso também tem que ser informado. Se os membros respondem ou não, subsidiariamente, né, pelas obrigações sociais que a igreja contrai. A condição de extinção, em que condições aquela organização ela pode ser extinta. Isso também tem que constar. É, as obrigações dos administradores, o escopo da lei, até onde vai, né, o limite dessa autoridade e esse poder que o administrador tem sobre a organização. Isso também deve constar. E aí volta para aquela questão que a gente comenta desde a primeira aula, né? Se contrata um administrador, eu penso igual a vocês, pode ser feito desde que seja crente, preferencialmente membro dessa igreja onde ele vai atuar. E aí ele vai atuar também dentro dos limites da lei, isso tem que estar descrito no estatuto, né? Quais são esses limites? Se a pessoa jurídica tem administração coletiva, se existe essa administração, como serão tomadas as decisões, isso também tem que ser dito lá, tá bom? E aí a gente apresentou para vocês um modelo de estatuto com algumas adequações. Essas adequações são para a gente respeitar a identidade histórica e doutrinária de cada igreja. Quando é uma igreja ligada a uma denominação, no geral, essa denominação já tem um departamento jurídico, e esse departamento jurídico dá todo o suporte que a igreja precisa, né? A igreja vai emancipar uma congregação. Aí entra em contato com a denominação já vai designar o corpo jurídico da denominação para fazer todo o processo acompanhando. E aí facilita. Mas quando não existe esse aparato com que se possa contar, então a igreja, às vezes a igreja é independente e uma série de outras questões aí pode e deve buscar assessoria fora, né? Busca esse apoio. Inclusive, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURE, até bem pouco tempo atrás, eu não sei se ela ainda permanece, ela oferecia de forma gratuita esse suporte às igrejas. Eu não tinha contato através do site, pedindo assessoria para registrar, primeiro elaborar e depois registrar o seu estatuto. Então, a ANAJURE
dava essa ajuda, né? Não sei se ainda permanece fazendo, mas é uma opção para quem quer, de alguma forma, uma orientação, uma ajuda. Pode recorrer ao site lá da Ana Ajuda. Bom, então aí nós falamos sobre esses modelos que contemplam a identidade histórica e doutrinária. É possível fazer, não vai ferir a legislação, dado o direito de autorregulação. E aí nós apresentamos aí, começamos a apresentar esse modelo, né? Já esse modelo de estatuto, esse material está na plataforma, vocês fiquem à vontade, eu coloquei lá no grupo. Então, começa contemplando a estrutura básica, a denominação, sede, duração, objetivos e confissão de fé. Quando vocês vão tratar de confissão de fé, como a gente já disse, é para fazer referência à confissão de fé. Não é para transcrever a confissão de fé para dentro do estatuto. Já pensou você que subscreve, que a sua igreja, por exemplo, subscreve a confissão de Westminster? Quando digo subscreve, ela concorda, né? Ela declara ser a sua confissão de fé. Já pensou ela transcrever isso para dentro do estatuto? Não se admite, né? Aí ela vai fazer menção que essa igreja adota como confissão de fé a Declaração de Savoy, a Declaração de Westminster, os 28 artigos da breve exposição, enfim, ela faz referência ao documento, mas não precisa transcrever o documento para dentro aqui. Uma outra questão delicada, que já entra para o capítulo 2 desse modelo de estatuto, é com relação aos membros. Aí fala dos membros, direitos e deveres. Quando vai falar sobre os membros, é quando entra naquela questão que a gente colocou há pouco da igreja aqui de Cartina, que preocupada com a discussão de gênero, encontrou naquele momento, pelo menos naquele momento, pareceu ser a melhor saída. E eu digo que hoje talvez a discussão vá um pouco mais adiante, mas até aquele momento pareceu ser a saída, para deixar bem claro que são membros, pessoas heterossexuais, segundo a ordem biológica. Pronto. São pessoas assim, tá? Pessoas que professam fé em Cristo e subscrevem a doutrina da igreja e vai destrinchando. Então, é a forma de admissão. Como uma pessoa ela pode ser admitida como membro dessa igreja. Então, isso tem que constar e não pode faltar, nesse caso aí do estatuto, você precisa, não precisa gastar muito tempo, mas você tem que ir nos pontos-chave para dizer, ó, são esses itens que têm que ser observados para que a pessoa seja admitida como membro da igreja. Direitos e deveres. Na sequência, entre os procedimentos disciplinares. Bom, a pessoa foi admitida como membro, e esse membro, se ele incorrer em alguma falta, que tipo de sanção? E não apenas isso, né? Além do tipo de sanção, como se aplica? Qual é o rito processual para que possa garantir ao membro o direito de defesa? Ele tem que ter esse direito assegurado, a ampla defesa, antes que ele sofra alguma penalidade. Então, por incrível que pareça, é o universo jurídico mesmo. Então, tem que constar esse detalhe, tem que constar as penas que vão desde uma advertência por uma falta até a suspensão de algum direito que ele possa ter, chegando até ao ponto da condição de removê-lo da membresia da igreja. Então, tem que ter isso aí bem destrinchado, bem detalhadozinho como é que é feito esse negócio aí. Pelo menos no estatuto, citar, elencar os itens, né? Os graus, né? De importância, e seria o passo a passo dentro de um processo. Aí no regimento interno, vocês podem se aprofundar e detalhar isso. Falávamos no capítulo seguinte sobre as assembleias da igreja. Embora a minha igreja ela não é uma igreja congregacional, mas no escopo da lei, terá momentos em que a assembleia, a igreja vai se reunir como assembleia. Pode ser algo regular ou não. Mesmo que a sua igreja, a minha igreja é uma igreja de governo presbiteriano, mas em algum momento a assembleia vai se reunir, isso tem que constar, e a assembleia se reúne com que finalidade? É somente para prestação de contas ou para eleger os presbíteros. Então, tudo isso deve constar e deve informar se essa assembleia, quando se reúne, ela tem caráter normativo, né, deliberativo, ou somente se reúne com fins de prestar alguma assessoria, caráter consultivo. Em igrejas democráticas, como batistas, congregacionais, entre outras, a Assembleia é o órgão máximo, tem poder decisório
ela é quem decide os rumos que a igreja vai tomar, então seu poder é normativo, ultrapassa o limite de uma mera consulta que se faz aos membros. Então ela tem esse poder decisório. Então tem isso. E aí entra uma questão que é muito importante, o Estatuto deve formar, que é a respeito de congregações, ponto de pregação ou trabalho que se pode classificar como afiliado à igreja, porque vai esbarrar numa questão jurídica. Então, o Estatuto precisa dizer se essa igreja ela pretende ter ou se ela já tem funcionando ponto de pregação e o que é o ponto de pregação, o que serve para identificar ou caracterizar um ponto de pregação, o que é uma congregação, o que identifica ou caracteriza uma congregação, e quando essa congregação pode passar a condição de igreja emancipada. Tudo isso tem que constar. Então, internamente, como é que as igrejas fazem? O ponto de pregação tem um volume tal de pessoas, a regularidade com que se reúne é geralmente uma vez por semana e faz esse trabalho único e específico de divulgação da mensagem do Evangelho. A congregação ela já vai ampliar o volume de pessoas que se reúnem, já vai ampliar o volume de atividades que ela faz, enfim, vai tomando um corpo e uma proporção maior do que um ponto de pregação. E, por fim, quando essa congregação atingir, aí cada igreja vai dizer, ó, quando atingir uma membresia tal, tem igrejas que dizem, ó, tem que ter no mínimo X membros. Esses membros, naturalmente, que são membros da sede, mas que estão em atuação na congregação. Ou X famílias. Além disso, tem que ter entre essa membresia ao menos um presbítero ou um diácono. Então, cada igreja, ela, dado o direito de autorregulação, ela vai destrinchar por que que isso é importante. Aí vocês podem perguntar, e por que que a gente está discutindo sobre isso? Porque temos duas questões, né? Uma é a questão da lei, o que a lei diz, e a outra é a questão de uma normativa da Receita Federal. A igreja tem uma congregação, essa congregação começa a crescer, essa congregação precisa registrar ou não? Essa congregação precisa ter ou não um CNPJ? Precisa ter ou não, né? Esse CNPJ. Então, gera-se essa discussão. A lei diz que sim. E se ela vai ter que assumir essa personalidade jurídica, subentende-se que chegou o momento dessa congregação passar a condição de igreja emancipada. Aí, o que é que faz a Receita Federal a partir de 2015? Ela faz a expedição de uma instrução normativa. Uma instrução normativa não é uma lei, mas a gente pode se beneficiar dela. Em que sentido? Na hora que a gente for organizar o nosso estatuto, entender o seguinte, que para a Receita Federal não é necessário você pegar uma congregação e registrar, e fazer o registro emancipando-a, ou que essa congregação tenha o seu CNPJ, assuma a personalidade jurídica. Então, a Receita Federal entende que, se essa congregação ela não tem uma administração própria, e se essa congregação ela não faz a gestão financeira, então não há necessidade de registrá-la. Então não fica desobrigada de registrá-la. Então, qual é a luz que acende no meio dessa discussão? Qual é a luz que acende? É que se uma congregação cresce tanto e a tal ponto que ela consegue se fazer sua própria gestão, ela é responsável por sua própria administração. E dentro dessa própria administração inclui valores, finanças, então ela já pode assumir a personalidade de uma igreja emancipada. Então, Ô, pastor, da lei. Fala, meu irmão. isso depende também do tamanho da cidade, alguma coisa assim ou não? Vai depender? Não, não Pode. necessariamente. Veja só, porque qual é a discussão que a gente está fazendo aqui? Eu vou tentar, talvez eu não tenha sido bem claro para vocês. Uma é a vontade da igreja, é o que a igreja quer. A outra é o que a lei diz. Então, e dentro daquilo que a lei diz, existe digamos assim, algumas brechas. A igreja pode colocar no estatuto, por exemplo, que uma congregação
ela só pode passar a condição de igreja emancipada quando ela tiver, no mínimo, 30 membros. Dentre os 30 membros, tem que ter ao menos um presbítero e um diácono. Pode ser a condição. Ela pode entender isso. Então, atingiu essa condição, ela passa à condição de igreja emancipada. Ela vai ter que registrar o estatuto. Só que para a lei e para a Receita Federal, através de instrução normativa, se aquela pequena congregação tem a sua própria gestão, se ela se autogoverna, de alguma forma ela faz a sua própria administração, e essa administração envolve dinheiro, envolve orçamento, envolve finanças, então ela tem que se emancipar, ela tem que ter seu CNPJ. Qual é a questão legal nesse negócio aqui? É que uma congregação não pode fazer gestão financeira. A gestão financeira tem que ser feita pela sede. Tem que ser feita pela sede. A sede tem que ser a mantenedora. Sendo assim, o que é arrecadado numa congregação tem que ser encaminhado para a sede. Isso vai constar no momento em que a sede for fazer a prestação de contas perante o fisco. Isso acontece na prática, em alguns lugares, sim, e na maioria dos lugares, não. Isso é, do ponto de vista legal, correto? Não. Isso pode configurar, por exemplo, desvio de finalidade, caixa 2, etc., e etc., e etc. Entendeu? Então, o correto é isso. Então, a congregação não se autogoverna e nem faz gestão financeira, não. Então, é a igreja sede que faz essa gestão financeira da congregação. Então, tem toda essa problemática. Então, a igreja sede, ela deve entender, pronto, esse pessoal está maduro o suficiente, então a gente vai deixar esse pessoal se autogovernar, inclusive em matéria de finanças. Se você entende que já tem condições de caminhar com seus próprios pés, a ponto de poder gerenciar, se autogovernar e cuidar de suas finanças, então já está talvez passando do tempo de se emancipar. Então, deve ser emancipado, tá bom? Então, tem essas problemáticas aí. Ô, Faline, pastor, me perdoe se eu não entendi, passou batido, que realmente eu estou com a mente bem cansada. Mas aí, nesse caso, mas quem estabelece os critérios, se ela vai ser emancipada ou não, é a própria igreja, é isso? a própria igreja. E Só porque na que nossa igreja mesmo, tipo assim, nas igrejas comunitárias, né? Não sei se em todas, que eu desconheço, mas tipo, tem até ela pode ter uma situação financeira estável, de poder se manter, ela pode até conseguir gerir, mas se ela não tiver um número mínimo, né, de presbíteros ali, ela não, para tocar, tipo, no nosso parece que são três. Se tiver menos de três, ela torna a ser congregação. Mas aí quem estabelece esses critérios é é no a própria igreja. estatuto. Então vai variar. Isso. É a própria igreja no estatuto. No estatuto e no regimento interno, onde ela vai detalhar. O que a gente está dizendo é que existe essa discussão. Uma coisa é o direito de autorregulação. É a igreja que vai dizer como é que a coisa vai acontecer. Outra coisa é se uma congregação, ela, de repente, ela se entende suficientemente madura, ela pode simplesmente pleitear junto à igreja sede e dizer assim, o que é que está faltando para a gente se emancipar? Ah, falta isso, isso e isso. Então, vamos trabalhar objetivamente para que daqui a 6 meses ou um ano a gente consiga fazer essa emancipação. Por quê? Porque a gente já consegue caminhar com os próprios pés, se autogovernar e até cuidar de nossas finanças. Então, é basicamente isso. Então, existe essas lacunas aí, né? Essa questão toda aí que envolve lei, estatuto e instrução normativa da Receita Federal. Então, tem toda essa questão. Agora, no geral, quando você vai prestar contas, tem que ser prestado através da igreja sede. Então, a congregação, mesmo que na prática esteja fazendo lá a sua gestão, tem que ser informado da igreja sede. A igreja sede vai fazer na sua declaração ao fisco a entrada de receitas. E essa entrada inclui o que também passou lá pela congregação. É como se a congregação não tivesse seu próprio caixa, como se fosse um único caixa, que é o caixa da igreja sede, que registra a entrada e faz o repasse de verba para a congregação. Só que na prática as igrejas acabam às vezes deixando, eu conheço vários casos,
congregação que abre seu próprio caixa e vai fazendo sua própria gestão financeira ali, e a coisa vai acontecendo. Mas não é correto, do ponto de vista legal, não é correto. Não é correto, mas se adota isso como prática. Então, como os órgãos fiscalizadores fazem vista grossa, a coisa vai sendo levada, empurrada assim, mas não é a forma correta de se fazer. Ô, pastor, Então, e por que não seria a forma correta de se fazer? Quais são as implicações disso? pronto, é o que eu tentei explicar agora para vocês, foi muito boa a pergunta. É que se uma congregação ela tem condição de fazer gestão financeira, ela já deve ser emancipada para ter o seu próprio CNPJ. Uma vez que ela tem o seu próprio CNPJ, ela vai poder informar a sua fonte de receita, o quanto foi arrecadado e com o que foi gasto. Essa declaração é feita anualmente. Anualmente a igreja precisa fazer. Então, se a igreja Traduzir seu próprio renda. se a igreja decide deixar se a igreja decide deixar a congregação caminhar com seus próprios pés, mesmo sem que ela seja emancipada, tem pessoas que estão lá essas pessoas estão entregando seus dízimos, suas ofertas. Lá eles escolhem alguém para ser o tesoureiro. Então tem que ter extremo cuidado no registro, porque é como se esse registro fosse o registro da sede, porque o que entra e sai da congregação tem que vir para cá, para a sede. A sede tem que vincular essas informações financeiras para quando ela for informar o fisco. Do contrário, o que é que pode ser configurado diante da lei? A lei pode dizer que a congregação está sendo utilizada para fazer lavagem de dinheiro, a congregação está sendo utilizada para enriquecimento ilícito, a congregação está sendo utilizada para evasão de divisas, para passar dinheiro, enfim, N outros problemas que pode haver, né? A congregação está sendo utilizada para desvio de finalidade, não é? Enfim, uma série de outras questões. Por exemplo, você chega a uma congregação de uma igreja, você está aqui, uma igreja pentecostal como a Assembleia de Deus. As congregações não ficam com dinheiro nenhum, não. Tudo que é arrecadado vai para o templo central. O templo central é que informa, que faz a prestação de contas aos órgãos fiscalizadores, e depois o templo central é que faz o repasse de verbas às congregações. Naturalmente, procura saber o que precisa e faz o repasse de verba à congregação, mas tudo fica no único caixa. Não existe um caixa 2, caixa 3, entendeu como é a questão? Então, para a lei, não pode haver esse caixa 2. É uma caixa de uma congregação. Não, tem que ser um caixa só, é a igreja sede. A igreja Ou seja, sede, ele tem que responder juridicamente para ter essa autonomia. isso. Teria que ser uma igreja emancipada para ter essa autonomia. Mas é como eu digo a vocês, na prática isso não acontece. Então, muitas igrejas acabam deixando, as congregações vão se organizando, vão fazendo sua própria gestão. Ainda é possível fazer e contornar, desde que a congregação tenha o controle e repassa as informações para a sede. A sede reúne e presta um único relatório. Ainda é possível fazer. Por isso que o pessoal vai conseguindo ainda assim fazer, digamos assim, esse meio de campo nessa questão, né? Vai fazer esse meio de campo nessa questão. Mas não é a forma correta. A forma correta é oferta tudo que existe lá na congregação, registra tudo e manda para a sede. A irmã Kátia levantou a mão. Ô, pastor, eu queria saber, por exemplo, o senhor falou que tem que ter um caixa só, né? Não tem caixa 2, caixa 3, caixa. Mas se, por acaso, a congregação, né, ela quer ficar responsável por isso, no próprio estatuto, isso não pode estar lá, né? A igreja congregação, ela quer ficar responsável pelo caixa, fazendo assim, está lá no estatuto, né, da igreja, de modo que a igreja sede, ela não seja assim responsabilizada, né, se caso houver algum problema, vamos supor assim. Não sei se isso funciona. Pode, não pode, porque no instante em que você diz que uma congregação faz gestão, do ponto de vista econômico, a Receita Federal, através de uma instrução normativa de 2015, entende que se uma congregação ela tem autogestão, ela consegue se autogovernar do ponto de vista administrativo e financeiro também, ela tem que ser emancipada, ela tem que ser registrada. Ou seja, então se ela pede isso, é um tiro no pé que ela dá nela mesma. É, Seria isso, né? Porque ela tem condições e não se emancipa. emancipa.
Então, tem isso. Isso, entendi agora. O que a lei diz e o que acontece na prática, às vezes as igrejas vão fazendo as coisas. Quando eu digo isso, nem sempre é fazendo um juízo de valor, não, nem sempre querendo, assim, apontar o dedo contra as igrejas, não, mas a prática se convencionou fazer. Enquanto, eu entendo que enquanto o órgão fiscalizador não adota a medida necessária para fiscalizar, isso vai continuar acontecendo. Eu não enxergo má fé das igrejas, não, porque até onde eu conheço, onde há congregações que têm esse fluxo de dinheiro que está entrando, a igreja sede está acompanhando e está pedindo que essa prestação de contas seja feita, esses valores são vinculados à sede e a sede informa na prestação de contas da Receita. E o problema seria deixar de informar, ou seja, a igreja, a sede, tem uma receita anual de R$ 100.000, a congregação tem uma receita de 110, ou de 10, digamos assim. Então, qual foi a receita total da igreja? Foi 100 ou foi 110? Foi 110. Só que 100 foi entregue na sede, 10 foi entregue na congregação. Esse 10 que foi entregue na congregação pertence à igreja sede. Foi utilizado lá, mas pertence à igreja sede. Os membros que lá estão são membros da igreja sede, até que essa congregação seja emancipada. Entendeu a dinâmica como é? Então, aí tem que informar, não foi a receita, não foi 100. Foi 100 mais os 10 da congregação, somando dá 110. Então, junta tudo e faz a prestação de contas, a receita, tá bom? Pronto, vamos lá, vamos avançar, né? Fiquem à vontade para perguntar. Acerca do patrimônio, é importante também a igreja informar, né, o que constitui o patrimônio, de que é composto o patrimônio, os bens, móveis, imóveis, tudo isso deve ser também listado, informado. As disposições gerais, onde houver lacuna no estatuto, como esses casos, lacunosos, podem e devem ser tratados. Se for uma igreja presbiteriana, por exemplo, fica a critério do conselho de presbíteros, fica a critério da assembleia, se for uma igreja democrática. Então, onde houver lacuna, precisa ser informado. Ó, tem uma lacuna, essa lacuna não foi preenchida nem pelo regimento interno, passou batido. Então, em casos assim, como é que se vai sanar, né? Dirimir as dúvidas. Então, aí isso vai ser também informado dentro desse estatuto, tá certo? Então, tem toda essa questão aí. O regimento interno você já entende, a gente já explicou para vocês, né? Julgo ser um documento importante e lá vocês vão poder especificar coisas que, se forem colocar no estatuto, vocês vão só gastar dinheiro no cartório. Então, não é mera formalidade, ter um regimento interno, pelo menos na minha opinião. Acho que toda igreja precisa, né? Além do estatuto, ter o seu próprio regimento. Agora a gente vai começar a falar do passo a passo, para você efetivar esse registro. Então, em primeiro lugar, antes do registro do estatuto, se faz necessário o registro da marca. É como se fosse o registro de uma patente. Parece uma coisa absurda, mas isso sempre acontece. Nem sempre a membresia sabe. Nem sempre se... Mas como é isso? É igualzinho abrir uma empresa. Você quer usar um nome fantasia. Você vai na junta comercial, a junta comercial faz uma busca para saber se aquele nome está disponível ou não. Como é que isso acontece na prática? O cartório geralmente faz, só que ele cobra por esse serviço. A igreja pode até fazer, independente do cartório. Pode fazer, existe um órgão, o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, responsável pelo registro de marcas. A igreja pode pagar, fazer a busca e depois informar o cartório que aquela marca, aquele nome está disponível para a igreja registrar. Ou, se a igreja preferir, a igreja vai pagar diretamente ao cartório, o cartório se encarrega de fazer essa busca. Geralmente, quando a gente vai entregar a documentação lá e o cartório vai fazer essa busca, o cartório pergunta: me dê aí, igualzinho como você vai registrar uma empresa na junta comercial, me dê aí 2, 3 nomes aí, porque se esse nome que está aqui não der certo, qual é o outro nome que vocês vão botar na igreja de vocês? Aí dá mais uma, duas, três opções, isso porque o cartório vai fazer esse registro de marca, essa busca, né? Tá? É importante fazer esse registro de marca. Esse é o primeiro procedimento. Antes de se faz necessário esse
registro de marca para que você tenha exclusividade. Tanto é que existem denominações que têm a exclusividade mesmo sobre o seu nome. Eu ouço falar, por exemplo, a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, diz que é uma marca exclusiva daquele grupo ali, mas ninguém pode utilizar a ADVEC, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Então, é uma marca registrada, então não pode ser utilizada. Um exemplo claro, vocês sabem por que o restaurante Dona Benta mudou de nome. Você sabe que agora o nome é outro, né? Quem sabe o nome atual? Panela do Sítio, né? Panela do sítio, é. Sabe Teve que por quê? mudar por conta da marca, né? Do registro da marca, né? A farinha de trigo Dona Benta entrou na É, tem um justiça, registro. É patenteado a marca, né? exigiu que fosse retirado. E aí o restaurante teve que retirar o nome, que a marca é do setor, é do ramo alimentício, né? O que é que tem a ver a farinha de trigo? É porque eles estão dentro do mesmo ramo, praticamente dentro do mesmo segmento, né? Fica dentro do segmento alimentício. Um na produção, outro na distribuição, enfim, mas foi exigido. Então, tem essa questão de marca, registro de marca. Então, esse é um procedimento que a igreja pode fazer antes ou pode entregar, confiar o cartório que o cartório vai fazer. Vai pagar também. Talvez o cartório cobre mais. Então, tem que ver esses custos que existem. Uma vez que a igreja for legalizada, a gente tem que transferir todas as contas de consumo para o CNPJ da igreja. É CELP, é Compesa, é internet, etc, etc. Então, não deve mais manter essas contas em nome de terceiros. A igreja tem personalidade jurídica, transfere as contas de consumo para o CNPJ da igreja. Então, vai ser tudo registrado no CNPJ dela, tá certo? E isso vale para tudo, até mesmo para a conta bancária. Não adianta mais, o irmão fulano, zelador, prestador de serviço, enfim, uma pessoa muito generosa, ele é do ministério da igreja, ele faz a própria conta lá, a gestão dos valores da igreja. Não, não. A igreja tem que ter sua própria conta bancária, né? Abrir sua conta jurídica em nome da igreja. Então, é o procedimento que tem que acontecer. Um outro detalhe, o direito de autorregulamentação. A gente vem falando sobre isso o tempo todo aqui, né? É uma tecla que eu fico batendo o tempo todo. Por meio do estatuto, a igreja está livre para ditar as suas regras, as regras que ela vai aplicar, as regras internas. E também entender que a liberdade de se filiar a uma igreja, a liberdade que alguém tem de se filiar a uma igreja, que ninguém é obrigado a se filiar a uma igreja, nem é obrigado a manter-se filiado. Agora, essa liberdade que as pessoas têm de se filiar a uma igreja está condicionada à obediência àquilo que a igreja diz. E isso consta da onde? Dos estatutos e regimento interno. Então, você precisa, por isso é importante, né, naquela preparação, quando alguém vai ser admitido como membro, aquela preparação prévia, alguns chamam de, é um discipulado, é uma classe de catecúmenos, é uma preparação para membros, enfim. É importante frisar essas questões, ou seja, a liberdade de filiar-se a uma igreja está condicionada à obediência aos pressupostos de admissão que aquela igreja institui. É esse palavrão bem grande que eu disse aqui, esse negócio, né? Vou repetir. A liberdade de se filiar a uma igreja está condicionada à obediência aos pressupostos que aquela igreja institui. Então, eu não posso querer me filiar para me tornar uma pedra de tropeço. Para querer agora, eu vou querer, depois que eu entrar, eu vou querer agora virar a igreja de ponta cabeça, virar a igreja pelo avesso. Não, meu irmão. Não, se você vê que não dá para você, a mesma liberdade que você teve para entrar, tem a liberdade para sair. E a igreja já existe, já está lá aprovado, já tem tudo formalizado. Vai ser muito difícil você dizer assim, agora eu vou provocar uma revolução e vou modificar. Não vai. Você não vai. Você vai somente causar, ter dor de cabeça e causar problemas. É somente isso. Felizmente. Esse é o direito que a lei dá, né? O direito de autorregulamentação. A igreja estabelece as suas normas. E ela diz, as normas são essas aqui. Quer se tornar membro, você assina embaixo, você concorda? Concordo, não. Eu não posso concordar com isso, isso. Então, você não tem condição de ser membro. Dessa igreja aqui, não. Você não tem condição de ser membro. Então, é frio, o que eu estou dizendo é bem contundente,
Mas aí a gente está tratando, lembre-se que a gente está falando da igreja enquanto organização. A gente entende que existem essas duas dimensões, né? A igreja é um organismo vivo e a igreja é organização, instituição. Então, a instituição, ela está amparada também pelo escopo da lei. E no escopo da lei diz isso. Já tem suas normas. Se você aceita as normas, fica como membro. Se você transgride as normas, você pode sofrer uma sanção. Essa sanção ela pode ir até o ponto do seu desligamento da membresia. Ou seja, a igreja tem essa autoridade, essa autonomia. Entendeu como é que a coisa funciona? Claro que entra em cena, né, o amor, o respeito, o que a Bíblia ensina, enfim, tudo isso vai sendo pesado para lidar caso a caso, mas a igreja diria, posso dizer assim, desculpe a expressão que eu vou dizer, né? A igreja ela tem aquele botão vermelho que ela, no momento último, assim, ela pode acionar e pronto, resolveu, né? Foi o último recurso. Acionou ali aquele botão vermelho, tá certo? Mas vamos lá. Como é que a igreja adquire personalidade jurídica? Quando ela registra em cartório o seu estatuto e a ata de fundação. Qual é o cartório? É o cartório de registro civil de pessoa jurídica. O cartório do primeiro ofício, primeiro registro de títulos e documentos. Existem vários cartórios, né? É o primeiro RTD, o primeiro registro de títulos e documentos. Então, como é que ela se torna pessoa jurídica? Inicialmente, quando ela registrar em cartório o estatuto e a ata de fundação. Opa, quer dizer que não é só o estatuto, tem que ter o estatuto e a ata de fundação também. Tem um modelo de ata de fundação lá na plataforma, a gente já colocou no grupo, é o modelo atual. Estatuto e ata de fundação. Inclusive o cartório de Carpina aqui, ó, ele vai dizer o que é que ele quer, né? Ele vai listar aqui, ó, cópia do estatuto, edital de convocação de assembleia, requerimento ao ofício de registro e cada um vai ditando aí, você vai ter que pegar no seu cartório o que precisa ir seguindo passo a passo, preparando tudo. Vamos lá. Para adquirir personalidade jurídica, registrar em cartório o estatuto e a ata de fundação. Detalhe, sempre que uma nova diretoria executiva for eleita, essa diretoria é empossada, isso deve ser registrado em ata, averbado em cartório, e depois tem que ser encaminhada à Receita Federal, porque a diretoria executiva, que é a diretoria estatutária, é quem representa a igreja. Ela representa a igreja. Então, se você hoje faz uma eleição, elege um tesoureiro, um diretor de patrimônio, aí leva essa documentação para o cartório para registrar. Por algum motivo, alguém dessa diretoria falece, ou alguém dessa diretoria vai morar em outra cidade, não pode mais continuar na diretoria da igreja, então aquela pessoa tem que ser destituída. Uma nova pessoa vai ocupar aquele lugar. Quando essa nova pessoa ocupar o lugar, aí tem que fazer todo o procedimento de novo. Já não é procedimento com estatuto, é com ata de eleição e posse de diretoria. Toda vez que mexer na diretoria, mudou todo mundo, ou mudou apenas um, tem que fazer o registro da eleição e da posse, por quanto tempo dura aquele mandato. Aí isso vai para o cartório para ser registrado, averbado em cartório, depois de averbado em cartório, vai na Receita Federal para informar quem são os novos responsáveis. Então, tem igreja que não tem esse cuidado, às vezes está lá na Receita Federal, fulano de tal, responsável pela igreja, e fulano de tal já morreu. E qualquer alteração dessa aí bloqueia a conta bancária. É um processo tão grande para poder se mexer, que você tem que atualizar e tem que atualizar no banco, tudo direitinho. Isso. Então, tem que ter esse passo a passo. Por isso que a diretoria executiva tem que ser composta de pessoas que tenham algum tempo disponível para poder fazer a gestão. Elas têm que ter, porque elas vão ter que ir em cartório, vão ter que ir junta, em prefeitura, em banco, aí vai abrir certificado digital, enfim, o contador, o advogado. Então, tem que ser a diretoria executiva, tem que ter tempo para pensar em contratar a firma terceirizada para fazer a zeladoria da igreja. Não vai contratar a firma terceirizada, vamos contratar uma pessoa aqui, mas como é que vai ser essa contratação? É pé da assessoria do escritório contábil, aí vai, enfim.
quem compõe a diretoria executiva da igreja tem que ter tempo também para estar correndo atrás dessas questões, né? Quando a gente diz, e o pastor vai ter tempo para isso, além de cuidar do rebanho, pregar, ensinar, doutrinar, visitar, etc., discipular, para estar correndo atrás desses negócios, com papelada debaixo do braço, vai para cartório, vem de cartório, vai para a Receita Federal, vem de Receita Federal, vai atrás do advogado, vai atrás do contador. Aí o contador, eita, esqueci de fazer a folha de pagamento dos funcionários da igreja, levar o pastor, bota a folha de pagamento debaixo do braço, leva para assinar, pega o contra-cheque. Eu acho que o pastor vai ter tempo para fazer um negócio desse. Se ele fizer, ele já sabe, né? Ou isso ou aquilo. Ou ele bem apacenta o rebanho, ou ele bem administra, né? Imagina a dificuldade que são essas questões, né? Estão entendendo até aqui, gente? Está dando para compreender? Pronto, deixa eu molhar a garganta aqui. Ok, vamos lá. Assim, Registro. para mim, pessoalmente, assim, eu não tenho dificuldade nessa disciplina, gosto, inclusive. Por quê? Porque eu já fiz síndica, eu já tive firma, então eu tenho conhecimento já, mas bastante intimidade mais nessa área, né? E é uma coisa que eu gosto muito de processo, gosto muito dessa parte administrativa. Está à vontade, e quem sabe no futuro pode até ser professor de administração eclesiástica também, viu? Está à vontade com o assunto, viu? Está bem à vontade. É uma área que realmente é muito burocrática e cansativa. O bom é que hoje a gente está vendo todos os processos serem modernizados, né? Quando você informatiza, moderniza e, né, digitaliza, enfim, tudo isso vai reduzindo a burocracia, vai facilitando em muito tudo, né? Facilitando em muito tudo. Quando a gente chegar na parte contábil e fiscal, vocês vão entender como é esse universo hoje. É diferente do que era feito décadas atrás, né? O quanto acelerou e facilitou. Então, registra o cartório, registra o estatuto e a ata de fundação no cartório. Mudou a diretoria executiva, faz todo o processo de averbação. Em seguida, leva a documentação para a Receita Federal. Como é a abertura da igreja, leva a documentação para a Receita Federal para poder solicitar a emissão do CNPJ, né? Faz a emissão do CNPJ. Além disso, a gente está falando de uma igreja que está dando passos iniciais para se formalizar. Fez esse procedimento, ao que é que vem? Um laudo do Corpo de Bombeiros. Não pode funcionar de qualquer jeito, nem qualquer prédio, nem qualquer lugar. Aí precisa de um laudo do Corpo de Bombeiros. Ou seja, o Corpo de Bombeiro precisa vistoriar as instalações para que somente após a aprovação da vistoria emitir o certificado. O Corpo de Bombeiro vai fazer a emissão do certificado de regularidade, se as instalações estiverem em ordem. Se as instalações não estiverem em ordem, ele vai orientar e vai dar o prazo para que você faça a adequação. Aí depois ele retorna, confere tudo novamente, se tiver tudo ok, aí você vai pegar o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Veja a burocracia. Agora, para você solicitar esse certificado, ele vem somente depois do CNPJ, já está com o CNPJ. Aí solicita em nome da pessoa jurídica. Paga a taxa, viu? Porque tudo que envolve taxa é diferente de imposto. Imposto é uma coisa, taxa é outra. A igreja vai pagar. Vai solicitar uma vistoria do Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro vai dizer, tem que pagar a taxa da vistoria, a taxa é X. Mas a igreja não é isenta, não. Não confunda as coisas. Imposto, a igreja é imune. Imunidade de imposto. Não pode sequer criar um imposto para exigir que a igreja pague. E os que já existem não podem ser cobrados da igreja. Mas taxa para expedição de documento, para vistoria, tudo isso funciona para todo mundo. Aí paga a taxa lá do Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro faz a vistoria, se tiver tudo ok, aí o Corpo de Bombeiro faz o quê? Emite a certidão de regularidade. Pega a certidão de regularidade e vai para onde? Para a prefeitura. Vai para quê? O IPTU. Tem que ter o IPTU. E tem que ter o alvará de funcionamento também. Tudo isso é junto com a prefeitura. A prefeitura vai exigir, cadê a vistoria do Corpo de Bombeiro? O Corpo de Bombeiro já vistoriou? Já, está aqui. Só que a prefeitura pode cobrar taxa pelo serviço dela também, não é imposto, é taxa. Ela vai dizer a taxa para fazer esse alvará de funcionamento, para liberar esse alvará de funcionamento.
Então, tem toda essa burocracia. Vai, vem, paga no canto, paga no outro, paga no canto, paga no... Então, cartório, Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Prefeitura. Cartório, ata e estatuto. Receita Federal, leva essa mesma documentação para fazer a expedição do CNPJ. De posse do CNPJ, solicita a vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele vai emitir o laudo, o certificado, né, de regularidade. Pega o certificado, vai na prefeitura. Na prefeitura para quê? Para ter o alvará de funcionamento e para fazer o requerimento solicitando. A igreja não é imune do imposto, então já faz o requerimento. A igreja já existe, vai funcionar em tal lugar, então está a documentação aqui para a prefeitura não emitir a cobrança. E se não fizer isso, vai a cobrança do IPTU, do imóvel. Então a igreja tem que ir lá dizer, eu sou uma organização religiosa, não cobre esse imposto aqui. Mas você tem que avisar. Se você não avisar, a prefeitura não quer nem saber. Quando você olha, chegou a cobrança. E agora? Agora tu vai ter que pagar e depois reclamar para ele fazer a devolução. Aí é que tu vai ter o prejuízo de pagar e cobrar depois a devolução, regularizar a situação para ele não continuar fazendo a emissão da cobrança. Então tem essa burocracia toda. É muita coisa, né, não? Digam aí. Vamos em frente. Ah, deixa eu ver. A juntada de documentação para o registro. Essa juntada de documentação para o registro é isso aqui, ó. O cartório me entregou hoje. Isso no cartório de Carpina, né? Ele está dizendo qual é a juntada de documentação que tem que ter, que é que precisa. Aí está aqui a lista. Nessa lista que eu fiz assim um universo geral. Eu não tinha ainda em mãos essa exigência desse cartório de Carpina aqui, não. Mas aí geralmente é ata de constituição, ata de eleição e posse da diretoria, né? Dependendo do cartório, ele vai dizer se essa ata tem que ser aquela ata feita à mão no papel, ou se ele aceita a ata digitada, né? Digitada direitinho, ou se ele pede as duas coisas, vai depender do cartório, né? Deve ser, ele vai dizer, não, tem que ser assim, ó, feita à mão, traz o livro para cá, e além do livro, digita e traz duas cópias digitadas. Bota o pessoal tudinho para assinar, né? Assina tudinho. E o ofício, aí tem um modelo de ofício lá. Depois que está com toda essa, faz essa juntada de documentos para o registro, aí entra com um requerimento, um ofício, desculpa, com um ofício solicitando o registro, solicitando o registro. Entrega a documentação ao cartório mediante ofício e aí ela vai tratar de fazer o registro, tá bom? Então vem o quê? Assembleia Geral de Constituição. Antes de tudo isso, tem que ter também essa Assembleia Geral de Constituição, porque essa Assembleia é que vai aprovar a diretoria, eleger essa diretoria, né? Elege essa diretoria e aprova o estatuto. A Assembleia vem antes, a Assembleia é responsável pela eleição e posse da diretoria e aprovação do estatuto. Só que antes de você fazer uma Assembleia como essa, você precisa de um edital de convocação e dar publicidade a esse ato administrativo, convocando os membros através de um edital, cuja finalidade é eleição e posse da diretoria executiva ou diretoria estatutária, ou diretoria patrimonial, como queiram chamar, eleição e posse da diretoria e aprovação do estatuto. Aí vem o quê? Ó, a Assembleia para poder tornar válido esses atos administrativos. Que atos? Eleição e posse da diretoria, aprovação do estatuto. Então, tem que ter isso aí, tá bom? Então, convoca por meio de um edital público. Esse edital tem um modelo lá na plataforma. Está lá o modelo. Você tem que fazer isso, o cartório vai exigir. Então, é um ritual, é um ato administrativo, esse rito tem que ser celebrado, tem que estar tudo anotado lá, tá bom? Inclusive, o cartório de Carpina faz questão também que seja celebrado esse ritual aí, tá bom? Ser observado isso. Para quem é daqui de Carpina, né? Que precisar desse cartório. Então, vamos lá. Abertura e etc. Ok.
algumas observações. Tem que constar uma diretoria estatutária lá. Tem que constar uma diretoria estatutária. E o cartório de Carpina ainda faz questão de dizer, não é somente isso, não. Tem que ter o conselho fiscal. Ele ainda faz questão, tem que constar do estatuto, né, o conselho fiscal como órgão fiscalizador das contas da igreja. E além de eleger a diretoria, né, essa diretoria administrativa ou estatutária, tem que também estar eleito o conselho fiscal. As pessoas que vão examinar as contas da igreja para saber se está tudo certo. Então, uma exigência que eu acho válida, viu? Eu acho importante, muito importante. Bom, então, para a diretoria estatutária, a gente até já comentou, tem uma quantidade mínima de cargo ou função. Depende do tamanho da igreja. Se a igreja é grande e vai se registrar, pode encher de cargo lá na diretoria. Quanto mais gente tiver no estatuto para cuidar dessa parte administrativa, melhor. Mas, às vezes, a realidade é de uma igreja pequena, médio porte, pequena. Então, não tem como colocar muita gente. Então, o mínimo que pode ter é um diretor, um secretário e um tesoureiro. É o mínimo que pode ter, né? Então, essas pessoas têm que ter lá. Fulano é o diretor, Beltrano é o secretário e Ciclano é o tesoureiro. Acabou. É o mínimo que tem que ter, esses três, né? Presidente, o diretor, secretário e tesoureiro. E, como a gente já disse, tem que ter tempo para representar a igreja. E essas pessoas vão ser demandadas e tem que ter tempo. Cartório, banco, Receita Federal, etc, etc. Ok. Outra questão. Independente da forma de governo que a igreja tem, as regras aqui que a gente formou servem para todas elas. Tudo que a gente está falando aqui, ó, independente, serve para todas elas. São as linhas gerais ou o esboço, que implica dizer que uma diretoria estatutária ou uma diretoria executiva tem que existir. Tem que existir, tem que estar lá. Poupem seus pastores para que esses pastores não tenham que acumular função em diretoria administrativa. E também olhem para os seus pastores para que os pastores também não sejam ciumentos e queiram concentrar. Porque eu conheço casos de pastor que faz questão, que quer porque, não sei, quer centralizar tudo nele, talvez por ciúme, por medo, por não sei. Ele está simplesmente se prejudicando. Ele está fadado a um esgotamento. Então, ele tem que confiar, entregar e estar descansado, saber que o pessoal que está trabalhando é o pessoal responsável e confiável e entregar. Então, tem que ter tanto de um lado quanto do outro. Pastor, ó, assim, não, quanto mais gente envolvida lá, vai cuidar bem. O pastor precisa entender tudo isso que vocês estão entendendo hoje aqui. Como eu digo sempre, né? Ele não precisa fazer, mas ele precisa saber o que tem para ser feito. E aí ele faz o quê? Delega, terceiriza, se a igreja tiver condições, terceiriza, etc. Se a igreja poupa tempo com isso, ela vai gastar dinheiro, mas se a igreja tem dinheiro para terceirizar, terceiriza, paga, contrata, entendeu? Vai fazendo isso, vai poupando a igreja. Então, tem que criar essa diretoria estatutária ou essa diretoria executiva. Tem que aparecer, todo jeito. Ok. Bom, esses são os processos. Quais são os documentos necessários para a abertura da igreja, né? Está aqui nessa lista também. Aí vem RG, CPF, comprovante de residência, Estado Civil, a profissão, isso para todos os membros que vão compor essa diretoria estatutária e a comissão que vai fazer o exame de contas, né? A comissão fiscal, responsável pelo exame de contas. Tem que ter tudo isso aí. A identificação do cargo de cada um dentro da diretoria. A qualificação tem que dizer o nome, onde mora, se é casado, se não é casado, qual é a profissão. Tem que estar tudo lá. Ao menos 3 nomes para que possa ser feito o registro de marca. A cópia do IPTU do imóvel, onde a sede vai funcionar. Tem que ter todas para ficar lá afixado e para uma possível fiscalização. Tá bom? Então, veja que as exigências da lei são muitas. São muitas. E se houvesse realmente fiscalização, muitas igrejas iam ficar em situação complicada. Ou porque não fez, ou porque já fez e hoje deixou de fazer, ou porque tem pendências A, B e C. Como eu já disse para vocês, né, já vi igreja ter que pagar, não porque
era o imposto que estava devendo, não, mas é porque a obrigação de informar anualmente ela tem. Então, se ela deixa de cumprir com essa obrigação de trazer essa informação, ela pode ser, sim, cobrada e até responsabilizada nesse sentido. Bom, agora eu vou abrir um parêntese aqui para ouvir vocês. Eu queria ouvi-los quais as impressões dessa avalanche de informações, qual o impacto que vocês sentiram disso aí, qual o impacto que vocês sentiram e o que muda na forma como vocês enxergam a igreja a partir daí. Queria ouvi-los. Irmã Dora, a irmã que já tem uma vivência já, está bem antenada com essas questões. Como enxerga, qual o impacto? A importância, né, da igreja ter tudo isso organizado. E como assim, uma coisa que importantíssimo ter uma pessoa separada para isso. É muito difícil a pessoa estar no ofício de pastor e lidar com essas coisas, porque demanda muito tempo. Todas essas questões burocráticas demandam muito tempo. E você, em qualquer empresa, você tem que andar com tudo muito corretamente, né? Às vezes a parte de cartório toma um tempo enorme para você conseguir legalizar, né? Quando você faz uma assembleia que altera alguma coisa no estatuto, aí você tem que alterar tudo isso em todas essas áreas. Aí isso demanda tempo. Agora, é importantíssimo, porque a empresa fica toda legalizada, né? Verdade. Bom, e a gente precisa também entender uma outra questão de trazer uma maior valorização para as pessoas que estão encarregadas dessa tarefa, né? Que às vezes acaba sendo uma tarefa de bastidores, mas vocês não imaginam o desgaste e o quanto isso acaba, às vezes, até afetando a própria saúde das pessoas que se envolvem. O que falta é a gente ter essa sensibilidade de dizer, meu irmão, que trabalho difícil de se fazer, e a gente precisa dar o encorajamento e o incentivo necessário para quem faz, porque é amargo, viu? É amargo no bom sentido, né? Entende o que eu quero dizer? São idas e vindas intermináveis. Idas e vindas intermináveis. É uma verdadeira rotina mesmo, assim, e tanto quanto cansativa. Então, a gente precisa aprender um pouco e também valorizar bem esses irmãos que abraçaram. E pensar em alguma forma de, até inclusive foi sugestão da última turma, eu achei interessante, teve uma sugestão da última turma dizendo assim, o que é que a gente pode fazer para aliviar um pouco a carga de quem também administra, né? De quem também administra, né? O que é que a gente pode fazer? Foi levantado na última turma e eu achei muito pertinente, muito interessante, porque às vezes a gente nem sempre consegue ter essa percepção. Mas quero ouvi-los. Prossigam, por favor. Ô, pastor, Will. Fala, Will. é, eu vejo que aqui, principalmente aqui, isso daí nessa área é muito importante, porque ajuda não só o pastor, que precisa de mais ajuda na área, né? Que ele precisa ficar focado na igreja, e porque muitas vezes o pastor está ocupado com outras coisas, e ele precisa de ajuda. E a gente mesmo acha que não, o pastor pode tudo. E vendo essa matéria, a gente vê que não, a gente precisa ajudar o pastor nas outras coisas. E tem muitas vezes que a gente não acha, já, aquele a pessoa que o pastor escolheu, ele vai fazer o quê na igreja? Então a gente está vendo isso agora, que às vezes muitas coisas que aquele outra pessoa está fazendo serve para isso, para aquela área. Então essa organização que, vamos dizer, o governo faz, não ajuda só a igreja em si para ela estar dentro dentro junto com ela, né, dentro do governo em si, mas para também organizar a igreja a estar dentro das coisas, ajudando o pastor, ajudando ela, para estar mais em si
com os irmãos também. Porque se já pensou, se já não tivesse isso, o pastor poderia até estar ocupado com as outras coisas. Cara, é uma suposição. A gente não sabe se não tivesse. A gente conhece outras igrejas que hoje em dia, hoje pode estar ocupado, né? O pastor sabe disso, as irmãs sabem. Mas se não tivesse essa lei, né? Possa ser que estaria até pior com isso. Os irmãos, as irmãs viu que eu estou no projeto aqui, Tapetim, eu entrei, eu estou na organização que eles vão fazer uma. Estou organizando para fazer uma ONG agora para entrar, como o pastor disse. Então, o rapaz que é o diretor, que criou, fundou, ele está com a cabeça totalmente ocupada e ninguém ajuda ele. Então, bem dizer, ele está fazendo tudo sozinho e agora sim, ninguém ajuda. Eu, às vezes, tento ajudar ele, mas não consigo ajudar porque ele muitas vezes não fala para mim o que é que ele precisa. E eu vejo agora o senhor falando que muitas vezes as igrejas, os pastores, acontece isso com os pastores. Eles podem até fazer isso, eles pegam as coisas para eles e não falam isso para as outras pessoas, para os membros ou para as pessoas que estão mais perto dele, né? Até para a própria família deles. De verdade, a importância também da delegação, né? Não querer centralizar tudo e fazer saber, né? Como você disse aí, principalmente as pessoas que estão próximas ali, que precisa dizer, olha, essa igreja está com, precisa registrar, essa igreja está com o CNPJ bronqueado, tá inativo o CNPJ, aí tem que alguém vai saber por quê, né? É que está havendo, e entre outras questões que podem ter, e é preciso. Então, ele precisa, para as pessoas mais próximas, designar, delegar, e buscar sanar. Então, por isso que todo pastor precisa ter essa visão geral da administração eclesiástica, para saber o que precisa ser feito. Quando algo deixa de ser feito, as pessoas apontam logo o pastor. Mas o pastor, ele não sabia disso não, e ele não tomou providência não, e ele não tinha tomado conhecimento disso não, então aponta logo o pastor. Então, se está bem definido, dizendo, ó, o pastor não está encarregado dessa área não, porque tem um administrador, esse administrador pode ter o nome que for. Ah, ele é moderador da igreja, ele é diretor de patrimônio, seja o nome que for, mas é uma pessoa encarregada. Então, é aquela pessoa ali. E vai manter um bom relacionamento com o pastor. O pastor pode chegar e perguntar, meu irmão, como é que está o CNPJ? Está em dias? E a folha de pagamento? Tem alguma taxa que deixou de pagar? Como é que está o andamento das coisas? Então, o pastor pode e deve ter esse trânsito, né, entre, né, e o diretor de patrimônio executivo, estatutário, também prestar contas ao pastor e à igreja. Pastor, a gente está com uma situação em que a gente precisa, tem um prazo para prestar uma informação. Se a gente não fizer dentro do prazo, a gente pode sofrer alguma sanção. Aí o pastor, o pastor, né, o que é que precisa ser feito para a gente cumprir o prazo? Aí, não, tem que ser assim, assim, assim. Então, o pastor vai ajudar, mobilizar a igreja. Então, tem que ser feito assim. O pastor tem que ter aquela parceria e a confiança de dizer, está em boas mãos, o irmão que administra está ali, está em boas mãos. Tem igreja, gente, que é a coisa mais absurda. E aí eu faço um juízo de valor, porque o que é que o pastor vai fazer? Ter que se carregar da tesouraria da igreja? Me desculpa, não sei se acontece, mas é muito perigoso para um pastor ter que cuidar de tesouraria de igreja, mexer com dinheiro de igreja, né? Mas acontece. O pastor, e também a esposa do pastor, né? Ser responsável por isso. Eu já vi casos de a esposa do pastor ser a tesoureira. Então é Vê que muito. perigo, isso é tão perigoso quanto. E eu sei casos de igrejas aqui, igrejas históricas aqui da cidade, e tem essa prática, cara. E tem essa prática, então isso é muito perigoso. Então, pastor, prepara o povo não tem a qualificação, mas de repente tem a vontade de ajudar administrativamente. Se procurar, consegue curso online de tesoureiro, curso online de secretário de igreja, curso online de administração eclesiástica, enfim, né? Porque você faz no curso online, ou vai, enfim, dá-se do jeito. Teve 2018, o seminário aqui, o seminário bíblico, abriu a matéria de administração eclesiástica e teve gente de fora, de outras igrejas, que veio fazer só a matéria.
de administração eclesiástica, foi importante. O pessoal da a Igreja Batista foi e mandou. E o pessoal ia trabalhar na área administrativa da igreja, mandou o pessoal fazer. Então, parabéns para a igreja. O pastor, eu acho que também essa atitude assim, de controlar, porque é um desafio para os pastores, né? Entender que não são o dono da igreja, né? Eles não são o dono, e você quer ter o controle de achar que só você faz melhor, só você é um perigo, né? Além de você impedir que o corpo de Cristo cresça, né? E quando eu olho para tudo isso, sabe, pastor, o senhor está falando assim, né, como deve ser cansativo, assim, e podemos ver claramente assim como Deus capacitou algumas pessoas para determinados cargos, né? E como isso é importante para que funcione bem, né? Para essa pessoa que é vocacionada, ela vai fazer com muito prazer essas questões administrativas e fazer muito bem, né, com excelência. É, verdade. Acho que onde vocês mencionaram, acho que a irmã Dora mencionou, e não é uma atividade que a gente vai dizer, essa atividade é menos espiritual do que se fosse dar um estudo bíblico, não. É tão espiritual quanto, né? É o que se faz para Deus, e se faz deve ser feito com o mesmo zelo, né? Desde alguém que se preocupa em limpar os assentos onde o povo vai sentar, garantir que quem precisar usar o banheiro vai estar limpo, vai estar com papel higiênico, detergente para lavar as mãos, água para beber, Copo para tomar água. copo, né? Tudo isso, né? Então, tudo isso é importante. Podem falar, irmãos, quero ouvir isso aí. Irmã Cátia, me diga aí o peso dessa responsabilidade. O que é que muda? Repita, por favor, pastor, não entendi direito o que você falou. Diga A o que pergunta. muda a sua percepção da questão da administração da igreja quando você percebe a dimensão Oh, do problema. O pastor, problema mudou tudo. Muda tudo. Primeiro que eu não tinha noção, embora eu vendo aqui, né, a correria da liderança para poder registrar a igreja, mas assim, eu não tinha noção dos detalhes, né? E também eu não procurava saber. Essa é a verdade, eu também não procurava saber. Mas Eu assim, também, Cátia, a mesma situação. mas assim, vendo a aula, eu posso ver o quanto é importante, né? Todos esses processos, apesar de muito burocráticos, mas eles são importantes, são cansativos, não é? Mas são essenciais, porque envolve o nome do Senhor, né? É a igreja de Cristo, envolve o testemunho dele, né? Da igreja de Cristo. Então, é, e nada melhor realmente do que ter alguém, como o Carmen bem pontuou aí, alguém que realmente tem esse dom, e a igreja está cheia de dons, na igreja do Senhor. É identificar realmente quem tem esse dom para ser colocado no lugar certo. Como Dora falou, acho que na semana passada, ou foi na outra aula que ela falou assim: não adianta me colocar no louvor porque eu gosto de servir, não é? É colocar a pessoa com o dom certo no lugar certo, não é? E aí a pessoa vai fazer o que tem que fazer e vai fazer com amor, porque ela não só tem a capacitação, né? Mas ali ela ama fazer aquilo dali. Então, aí as coisas vão fluir, né? Vai ser diferente, vai tirar esse peso do pastor. A gente sabe, pastor, e é uma realidade da minha igreja, infelizmente, muita coisa Ricardo tem que resolver junto com o pessoal, né? Ele não resolve sozinho, mas resolve com o pessoal da liderança. E acaba, assim, eles fazendo muita coisa, né? Por justamente não ter ainda quem faça, né? Essa pessoa que faça. Aí, por hora, está sendo treinado, né? Estão sendo treinadas essas pessoas para que no tempo hábil, no momento certo, seja passado. Mas leva tempo, não é de uma hora para outra. Inclusive, vai acrescentando, né, o treinamento, questões bem específicas, né? A partir do momento que o estatuto estiver registrado, começa a pensar em preparar tesoureiros, secretários e entre outros, né? Procura cursos rápidos para poder já treinar esse pessoal, né? Para precisar mesmo. Bom, irmãos, por hoje é só. A gente vai terminar um pouquinho antes, mas a gente dá por encerrada aqui essa etapa de regularização e registro, para que a partir da próxima semana a gente já comece a falar sobre a questão previdenciária, a questão de contratação de funcionários, né? A questão trabalhista, entre outras questões. Então, a gente vai começar a entrar já nessa esfera. A avaliação está lá, já está liberada, está disponível.
fiquem tranquilos, podem pegar o material para consulta, podem consultar e responder à O vontade, senhor né? fez uma avaliação fácil, pastor, para a gente, porque a gente está no TCC, né? Aí a gente está assim, pedindo misericórdia, Ser graça, não é? misericordioso, por Ser assim um favor. avô, sabe, pastor? É Uma só prova de pelos avô, livros. Eu tô sabe? lendo do TCC ainda. Pastor, a gente está Eu quase tô lendo. morrendo sem É, juízo, pastor, pastor. Está bem pastor. tranquilo a avaliação para vocês. Vocês vão ter Se garantia. não tiver, o senhor vai lá de novo, lá na plataforma. A gente espera. O senhor vai lá Não, de novo. Aí eu vou deixar essa prova um avô. Vou fazer como um avô para as meninas do seminário. A gente aceita, pastor, viu? tá Não é, meninas? certo. Olha, vocês vão gostar porque a prova, vocês vão ver que está bem intuitiva, posso até dizer, né? Capaz de vocês conseguirem fazer sem precisar consultar o material. Só que a gente discutiu aqui, acho que vocês conseguem fazer. Se tiver alguma dúvida, Mas, pode pegar mas o material. pastor, mas queremos agradecer, porque o senhor tem sido muito misericordioso mesmo, sabe? Não tem dado uma carga tão grande de leitura, assim, tão pesada, tão... Aí foi bem gostoso, muito objetivo, sabe? E deu para reter muita coisa. É, Isso, eu pensava que essa disciplina seria muito mais técnica, não é? Eu achei que eu não ia ter nada, até por conta do próprio TCC, né? A minha cabeça só está no TCC, pastor. Mas, assim, a aula tem sido muito boa, né? Prática até. E, assim, estou conhecendo muita coisa que eu nem imaginava que tinha, todos esses detalhes, né? Para poder regularizar a igreja. Mas está sendo muito rico o bom, aprendizado. como eu disse para vocês, a matéria ela foi recentemente, né? A gente fez uma atualização e a ideia é exatamente essa, é trazer a objetividade. A turma passada foi a última matéria mesmo do curso, praticamente, né? E o pessoal já está na reta final fazendo TCC. Eu digo, o intuito aqui não é trazer dificuldade para o pessoal. A gente não vai deixar de ensinar, mas a gente vai pegar uma dinâmica mais objetiva e prática, porque é aquilo que eu disse para vocês. Vocês só precisam entender o geral, a dinâmica, entender o tamanho da responsabilidade para que vocês, quando forem ingressar, porque vai acontecer, olha, mesmo que não queiram, mas vai chegar algum momento que, poxa, olha, precisa fazer e tem que ser você. Tem que ser você, porque não tem outro. Então, pode ser que chegue na sua mão, mesmo que você não queira ou não goste, mas, de repente, pode chegar uma demanda administrativa na sua mão e, dado o contexto, você diz assim, realmente vou ter que fazer. Mas você já entende a dimensão da coisa. E para dar suporte ao seu pastor, para dar suporte a quem está ali administrando, para aliviar também um pouquinho a carga do administrador, né? Às vezes é uma coisa tão simples, o irmão está com a documentação toda pronta, aí surgiu um imprevisto, ele é o responsável em pegar essa documentação e levar no contador, e ele está sem tempo. Não, pode deixar, meu irmão. Vai resolver seu problema, me dê, é só para entregar no contador, eu entrego lá no contador, entrego o documento da igreja. É só para levar, para entregar para o advogado, eu entrego. Ah, é para o cartório, eu levo. Então, às vezes, coisa assim que você acaba aliviando, pode chegar na sua mão. Se vocês entenderem esse esboço, essa dinâmica aí, eu me dou por satisfeito. Acho que eu alcancei o objetivo da disciplina aqui, tá bom? Isso aí. Deus abençoe. A prova já está lá, está liberada. Vocês têm uma semana inteira aí. Dá uma lida, vocês vão ver que está tranquilo. Consulte o material. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar no privado, que eu esclareço para vocês. Tá bom? A gente vai orar. Eu vou ter cuidado aqui para deixar salva essa gravação, né? Foi que eu fiz de errado na outra vez. Vou pedir à irmã Kátia, por favor, ore por nós, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais uma aula, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Gleibson, por todo um conteúdo tão complexo, Senhor. Ele pôde trazer de uma forma leve, mas sem perder a sua importância e como é fundamental que nós possamos aprender o quão importante é a igreja ela ser regularizada. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a realmente ser bênçãos nas nossas igrejas e possamos, de uma certa forma, aliviar a carga dos nossos pastores. Que possamos, Pai querido, aplicar tudo isso que a gente tem aprendido para que seja aplicado no Teu reino, de uma forma que venha ajudar aquelas pessoas que têm feito essa tarefa, Pai, tão árdua e tão cansativa. Assim nós te oramos e te agradecemos por tudo
que a gente tem aprendido e também te pedimos, Pai querido, que o Senhor nos ajude também a fazermos uma boa avaliação para a tua glória. Assim nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Ok, obrigado aí, boa noite aí, bom descanso. Até a próxima aí, viu? Deus abençoe.